dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aqui o Grid Largada. Voltamos, pessoal, com as entrevistas. E a primeira delas, nós temos aqui o piloto da Bassani Race na Fórmula 4 Brasil, o estreante nessa segunda temporada da Fórmula 4 brasileira, Arthur Pavi. Seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Valeu, Dan. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muito bom estrear na Fórmula 4 esse ano. As expectativas estão bem altas. Treinei muito ano passado. A Fórmula Delta me preparou bastante. Então, os treinos também até agora foram todos muito bons. Então, é isso. Partir para cima que esse ano dá para ganhar muita coisa. Uma honra nossa, Pavi, ter você aqui no canal. E como você falou, estreante na Fórmula 4. Já já a gente vai partir para a Fórmula 4, mas vamos falar um pouquinho mais de você, que está com 17 anos, tem uma história aí no kart e, obviamente, o nosso público quer conhecer um pouco mais de você, quer conhecer sua história antes da Fórmula 4 Brasil. Então, conte para a gente como começou o seu interesse no automobilismo e como começou também a sua trajetória como piloto. Bom, sempre fui muito ligado à corrida. Não porque eu queria, mas por influência do meu pai, que ele sempre assistia a Fórmula 1, adorava essas coisas. Então, um levou o outro, ele me levou para esse caminho, agora ele tá tendo que lidar com isso. Quando era pequeno ele me dava macacão, me levava pro kart para brincar. Sábado, domingo era Fórmula 1 todo dia na televisão. Então, acabou que eu gostei da coisa. Sempre tive vontade de ser piloto depois disso, só que, como todo mundo sabe, pai tem medo e é um esporte que machuca. Demorou um pouco para liberar. Quando eu fiz ali meus 15, quase 16 anos, que foi em outubro de 2020, a primeira vez que eu sentei em um kart profissional. Eu fiz alguns treinos. Isso já foi no meio da pandemia, então não teve corrida. Aí, no Natal desse ano, eu troquei para a categoria de 125, que é subir para novatos, que são os karts mais rápidos um pouco. Fiquei do Natal até julho treinando, porque não tinha corrida nenhuma. Foi quando eu fiz minha primeira corrida aqui em Brasília. E aí eu logo pulei para correr fora, corri o Beto Carreiro em 2021, o SPR, porque o brasileiro no final do ano seria lá. Fui campeão do DF aqui do campeonato de kart nesse ano de estreia na Novatos. Fui terceiro, se eu não me engano, no catarinense. E no brasileiro tinha tudo para ir muito bem, só que eu capotei na tomada de tempo, não corri nenhuma bateria classificatória, larguei de último na final e meu motor travou. Então, o brasileiro foi para ser esquecido. Rapaz, Mas ficou aí, tudo bem com você no acidente? ficou, tô com a marca aqui no joelho até hoje, mas tá top. Não dói mais, né? Mas Recuperou. ficou a marca. 2022 o plano era ser campeão, só que por um erro da federação aqui em Brasília, não pela federação, mas um erro da gente de não ter visto a regra direito e de não terem aplicado a regra do jeito que deveria ser, eu me tornei um graduado em 6 meses de kart, de competição, que em campeonato distrital, regional, você precisa ter um grid mínimo para valer a categoria. E eu corri com. Eram três, quatro pilotos, só que hora dois corriam, hora três corriam, hora dois corriam. E teve uma vez que só eu corri, e foi por isso que eu fui campeão. Eu ganhei quando estava com eles, e quando estava sozinho, obviamente, ganhei também. Só que o campeonato não deveria ter valido. Então, só que o campeonato foi validado e me subiram para graduados. Então, a única oportunidade que eu tive para correr de novo de novatos foi em São Paulo, na Copa Light, que eles permitem graduado de até primeiro ano que não tenha ficado entre os 10 primeiros em campeonatos nacionais. Então, corri a Sprinter lá em São Paulo, fui bem, eu fiz 3, 4 poles, ganhei muitas corridas também contra o Edu Pérez, que foi o campeão, eu fui vice-campeão. O Edu foi campeão de tudo ano passado na Novatos. Queria ter tido essa chance, mas meus parabéns para o Edu. Foi um ano de muito aprendizado ano passado. Eu corri a Copa do Brasil em Aracaju, fui sétimo da Graduados. E não corri o brasileiro porque foi quando eu corri a F4 em Goiânia como convidado. Ó, pelo que você está me dizendo, você já teve muitas conquistas no kart, não só vitórias, mas títulos também. Algum deles foi especial para você? Não só assim, porque muita gente fala, venceu já é especial, com certeza, mas alguma situação
em específico tornou um momento especial? Teve uma que foi a penúltima etapa da Copa São Paulo Light de kart. Eu tô falando de kart por agora, depois eu falo dos Sem fórmulas. problema. Depois a gente passa Que para o a de foco. kart foi a semana em que meu avô morreu. Eu tive uma corrida em Itu, era a penúltima etapa e dali para frente eu tinha que fazer tudo perfeito para ser campeão. Então eu precisava de pole, melhor volta e ganhar todas as corridas, com melhor volta todas as corridas. Choveu na tomada, fui pole, ganhei a primeira corrida, ficou a melhor volta, ganhei a segunda corrida com a melhor volta. Então eu saí dali. Eu até corri com um adesivo especial em homenagem ao meu avô, com um símbolo de luto. Então eu saí dali empatado com o Pérez, que era o líder, e eu estava na vice-liderança. Então eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer e foi um momento muito marcante, porque eu estava fazendo tudo que eu podia, e não só isso, uma homenagem ao meu avô e minha família toda. E o que eu precisava fazer aquela etapa eu consegui fazer e ficou tudo para a final, que foi 2 meses depois. Essa foi a vitória bem marcante no kart. Nossa, então realmente foi bem especial, porque além do luto, da homenagem que você fez para o seu avô, você precisava ser perfeito e você conseguiu ser perfeito nessa etapa. Então, com certeza, a sensação foi bem diferente de apenas uma vitória. Realmente foi muito especial. E você falou no começo da nossa conversa que seu pai o influenciou, porque ele assistia Fórmula 1, gosta de corridas. Mas qual foi o momento? Porque, ok, para muitas pessoas é até um movimento natural. Não sei se para você foi isso, depois você conta aqui para gente. Mas teve algum momento que passou de uma brincadeira para, não, eu quero tentar realmente ser um piloto, pai? Teve algum momento assim que mudou aquela chavinha na sua cabeça e você teve lá que conversar com ele, com a sua família? Ou foi realmente, como eu disse, como eu falei no começo, algo natural? Não teve uma chavinha que virou de uma vez, foi uma chavinha que foi virando cada vez mais. Porque ele já sabia da minha vontade e eu sabia que ia ser muito difícil de convencer, porque é um esporte caro, todos sabem disso, e não só isso, sua vida tá sempre em risco. Então eu tive que dar meus pulos ali na hora, que aí tem os indoor, né? Aí a gente ia muito para indoor, ficava brincando, aí acabava que eu, por ser meio aficionado com isso, eu assistia vídeo, essas coisas, então eu já entendia um pouco, né? Comparado a hoje não era nada, mas na época já era um pouco que sobressaía quem já estava brincando lá. Então eu acabava indo, ganhava umas corridas, e aí, mesmo sendo brincadeirinha, deixa ele feliz, né? Ver o filho ganhando, não sei o quê. E aí eu brincava, ganhava, aí eu falei, pai, deixa eu fazer uma aula experimental, porque tem um amigo meu da minha sala que o irmão dele andava de kart e eu já sabia disso, e ele era piloto profissional. Hoje em dia eu corro com ele aqui em Brasília na Graduados. E aí eu falei, ó, tem esse amigo meu, o irmão dele corre, você conhece eles, eu consigo o contato do dono da escolinha, que é o Diogo Broca, da Procart, que é a melhor equipe aqui de Brasília. Aí eu fui lá e fiz um treino. Aí no primeiro treino eu fui mais ou menos, assim, fui melhor que a maioria, mas também não foi tão bom. Foi até daí que saiu meu apelido de Toreto, que pouca gente me chama de Pavi, é mais Toreto mesmo. Minha conta nos lugares para pagar peça de kart é a conta do Toreto. Tem gente que pergunta quem é o Arthur, não sabe, é o Toreto, que eu tava andando mal, bem mal. Aí falaram, é o Braia? Eu falei, não, não é o Braia tá morto, é o Toreto. E aí ficou. Eu tenho até uma camisa escrito Toreto atrás. Conte mais sobre esse apelido para a gente. Aí, ok, você deu uma breve explicação, mas dê uma aprofundada aí, porque quando o piloto conta apelido aqui, depois todo mundo quer ficar sabendo o detalhe. Então, como essa entrevista, pessoal, vai ao ar sexta-feira, para você que está assistindo agora, foi gravada antecipadamente. Alguns já devem estar perguntando nos comentários o porquê disso, normalmente aparece isso daí. Então, já explique mais em detalhes o porquê desse apelido que o pessoal gosta de saber. Porque o Toretto, todo mundo sabe é do Velozes e Furiosos, né? Só que o Braia já morreu. E aí, na hora que o cara falou, é o Braia, porque eu tava dirigindo mal, eu falei que não é o Braia tá morto, aí é o Toretto. E ficou com o Toretto e até hoje é o Toretto. Mas não surgiu de outro piloto, foi de alguém da. Foi o meu mecânico na época, o Alisson. Ele que surgiu com essa ideia e ficou. Aí pegou e todo mundo é assim agora. Aproveitando esse momento, digamos, mais divertido, falando apelido, uma coisa que eu costumo perguntar aos pilotos aqui são momentos que vocês passam, porque a gente sabe que é um mundo muito sério ali, você ajustando o carro, procurando alta performance,
Mas existem momentos cômicos. Um exemplo que eu dou muito aqui é quando o Wilsinho Fittipaldi veio aqui no canal e falou que na época dele de Fórmula 1 ele jogou uma cobra dentro do cockpit do Niki Lauda. Eu sei que ninguém jogou uma cobra, nem você jogou uma cobra no cockpit de outro piloto, mas tem Não. alguma história engraçada para contar pra gente? Ah, tem uma que ficou muito marcada aqui em Brasília, que foi uma que eu larguei na pole, que o grid aqui é todo mundo junto, então larga sênior, graduado, novato, júnior, júnior menor. Larguei na pole, primeira curva, passei em primeiro. Atrás de mim, o Rodrigo Piquet, você deve saber quem é, Foi isso. se envolveu com outro cara, e aí eu em primeiro aqui abri muito, ficou muito longe o restante. Quando eu passei em uma curva que é em frente ao box, eu vi o pessoal fazendo isso aqui, ó. Esse sinal de abriu. Conhece? Não conheço. Quando você abre do kart, eles fazem isso aqui, que é que você abriu. Só que eu entendi que não valeu a largada. Aí eu dei um joia, eu tenho até uma figurinha com esse joia, tirei o pé, comecei a aquecer pneu e todo mundo atrás de mim parou também. Aí todo mundo começou a correr pro meio da pista, os mecânicos falando para acelerar porque a corrida estava valendo. Então, por conta de um pequeno mal entendido, aí todos os pilotos começaram a diminuir achando que não tinha valido. Porque combinou as coisas, né? Porque teve um acidente, aí eu abri muito, aí eu vi o sinal, aí eu tirei a mão, dei o joia, comecei a aquecer pneu, aí quem tá atrás vê, o primeiro tirou o pé, teve um acidente ali, talvez não tenha largado mesmo. Uhum. Então, fazia sentido, só que tinha largado, e aí ninguém sabia muito bem. E Teve como gente foi até que bateu. Nossa, e como foi a conversa depois da corrida sobre isso daí? Eles perguntaram, por que você tirou o pé? Eu falei, vocês falaram que não largou. Eu falei, eles não, a gente falou que abriu. Eu falei, não, eu vi que não largou. E essa discussão existe até hoje, porque eu vi eles fazendo assim, só que eles fizeram assim. É, tem que mudar o sinal. Tem que Eu ser falei, algo é mais muito parecido. diferente. Ó. A próxima você fala, ok, não sei o quê. Não faz um negócio que pode ser coisa errada. Uhum, realmente abre margem para confundir. Se aqui você fazendo assim para mim dá para confundir, imagina você correndo em alta velocidade e só dando uma olhada para o lado. Então, realmente você tem total razão. Agora, vamos partir então, falar um pouco da Fórmula Delta, que você correu ano passado. E conta pra gente então como foi essa mudança para você, que é uma mudança grande sair do kart para os fórmulas e cada piloto reage de uma forma diferente. Já vi piloto que era campeão de kart, foi testar, por exemplo, um Fórmula 3 da antiga Fórmula 3 sul-americana e não se adaptou, não conseguiu dar nenhuma volta completa. Como foi para você ter passado do kart para os fórmulas? No primeiro momento é muito diferente, porque a questão das dimensões é muito diferente. O Delta já é um carro bem grande e o kart eu estava acostumado com aquele negocinho pequenininho. Então, para eu olhar ali, saber que eu tô ali e não tô aqui perto é muito diferente, sabe? A questão de usar embreagem também me pegou um pouco no começo. A questão do freio ser mais pesado, e você tem que fazer o releasing do freio ali bem diferente do kart. O kart você pode ir bem mais facinho. Ele é muito mais técnico. Me pegou muito no começo, também o 200 quilômetros por hora que você bota no carro não parecem os 30 que você bota no kart. Então, você tá a 200, você nem percebe. Quando você bota 50, 60 no kartzinho, você já sabe, tô rápido. No carro você não faz a menor ideia. Aí quando você roda, que o negócio fica sinistro. Quando bate. Qual Mas foi a assim, principal diferença ali? Tirando a velocidade, obviamente, a sensação que você sentiu quando pegou no Fórmula. acreditar que o carro faz a curva. O Delta tem um downforcezinho legal, é bem pouco, claro, porque é um carro de base, igual o Fórmula 4, mas assim, você tem que acreditar que o carro faz a curva a 90, a 100, 150, porque isso, para quem está acostumado com o mundo real, você fala que um carro faz a curva 150, não faz. Você tem que ir pegando jeito, um pouquinho mais cada vez, que aí você vai pegar a manha. Então, acho que acreditar que o carro faria a curva foi o que mais me pegou no começo, porque eu via a curva chegando, o pessoal freando depois dos 50, eu falei, gente, depois dos 50 é parede, eu não vou frear lá. É com você isso aí, porque eu quero salvar o meu. Exatamente. E ó,
Falando então, continuando na Fórmula Delta, você, ano passado, obviamente, correu na categoria, mas não participou da primeira etapa, foi a partir da segunda. E eu estava lá. E uma coisa bem interessante que eu percebi é o apoio da sua mãe. Porque a gente vê normalmente os pais acompanham os pilotos, ok, tem o Pipe, que a mãe dele, a Renata, acompanha também, o pai, o Christian também acompanha, mas é raro ver a mãe ali apoiando. E eu vi a torcida da sua mãe por você, preocupada, tudo aquilo que uma mãe é, isso é bem legal. Então, fora o incentivo do pai, como é essa sua relação aí do apoio que eles têm com você na pista, principalmente nessa temporada da Fórmula Delta do ano passado? Todo mundo aqui em casa me apoia igual. Minha mãe gostaria de ir mais nas corridas, só que acaba que eu tenho minhas irmãs aqui, meu pai vai, porque o trabalho do meu pai é mais flexível que o da minha mãe, então acaba que às vezes não casa dela ir em todas as corridas, mesmo ela adorando. Então, assim, todo mundo aqui em casa é muito parecido com a questão do apoio. Aí é muito bom ter isso, né? Porque tem gente que sofre porque um não quer e o outro quer, ou os dois não querem, só você quer. Aqui em casa eu dei sorte que os dois querem, os dois apoiam. E muito diferente da maioria das pessoas que os pais ficam alucinados durante a corrida, falam: "Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo", botam pressão no menino. Meu pai e minha mãe viram e falam: "Ah, faz o que você quer, diverte aí, seja feliz, mantenha calma, tá tudo certo, não tem problema. Se ganhar, ganhou, se perdeu, perdeu". Porque eu já vi pai de muito amigo meu falando: "Se você não ganhar, chegar em casa você vai apanhar", essas coisas assim, Nossa, caramba. aí pega, né. Mas aqui em casa é tudo muito tranquilo. Né? Foi bem legal mesmo esse dia do apoio da sua mãe, que eu observei que teve até um acidente na Fórmula Delta nesse final de semana, e ela ficou na hora preocupada, quem bateu, depois quando soube que não foi você, ficou mais tranquilo, mas mesmo assim ainda ficou preocupada, ah, mas o garoto lá tá bem. Foi bem legal esse tipo de apoio, esse tipo de torcida, esse tipo de participação no caso da sua mãe. Agora, o seguinte, ainda falando dessa primeira etapa, porque eu me lembro muito bem que eu estava nos boxes ali da Fórmula Delta e tinha dois, eu passei pelo seu carro, estavam dois mecânicos conversando. Aí eles estavam falando que você estava com um problema de motor. E se a gente ver os resultados da Fórmula Delta, ok, você era um estreante, primeira vez que estava com Fórmula, inicialmente não teve aqueles resultados que você esperava, mas depois de um tempo você conseguiu melhorar, inclusive você venceu a Fórmula Delta, melhorou bastante os resultados. Ali na primeira etapa, você realmente teve algum tipo de problema do motor que depois foi resolvido, consertado? Conta pra gente, por favor. A primeira etapa eu não cheguei a correr, mas a segunda em diante era uma combinação, sabe. Tinha disparidade de motores e tinha disparidade de piloto, porque eu faltei a primeira etapa, porque eu estava internado, então acabou que enquanto eu estava aqui conhecendo o carro, o pessoal já estava um degrau acima, porque já estavam um passo à frente. Então casou uma coisa com a outra, e a gente foi descobrir o problema no motor quando eu fui me acertar no carro, e isso demorou um pouco mais, né. E aí, depois que resolveu, faltou só melhorar a minha parte técnica mesmo, que aí resultou na vitória que eu tive em Interlagos. E no final do ano era bem constante, era rápido, estava sempre ali com o Schotten, com o Comparato, com o Vilaça, Bedani. Então, no começo teve sim uma disparidade de motores, mas depois que resolveu, ficou uma maravilha. E nessa vitória sua, eu me lembro que você chegou a perder essa vitória, depois você entrou com recurso e recuperou a vitória para si depois de um tempo. O que aconteceu ali de fato? Porque eu me lembro que eu assisti essa corrida e durante a transmissão nada tinha sido dito. Parece que foi só depois que perdeu a vitória. Conta pra gente o que se ocorreu nesse período que você venceu, perdeu e depois recuperou a vitória. Vou contar bem do comecinho. A corrida choveu de manhã, os old stock andaram, bateram, vazaram óleo na pista, misturou com a chuva, abriu o sol, só que não secou, ficou aquele mela-mela dos old stock com chuva, a ponto de a corrida teve 3 largadas, se eu não me engano, e 2 voltas limpas, que o resto foi tudo em safety. Durante o safety, que teve a primeira largada, o Bedani passou reto e eu passei, eu ganhei a posição, e aí já estava valendo. Eu passei ele,
Deu meia volta, entrou o safety, que bateram lá atrás. Ficou umas 3, 4 voltas em safety. E nisso, a gente, lá atrás do safety, a gente via o safety, que é pneu radial, que era um Onix Turbo, eu acho, Uhum. quase rodando, fazendo laranjinha. E a gente de pneu slick, tendo que estar ali dirigindo. Aquela prova era para ter sido cancelada ou pneu de chuva. Ia moer o pneu de chuva, com certeza, mas o slick não dava para andar ali. O safety car estava quase rodando. O meu fotógrafo, o Jackson, ele tirou foto do safety todo de lado, assim. É, coisa de doido aquela pista lá, do jeito que tava. Mas enfim, teve uma relargada que o safety apagou o pirilampo, eu tirei a distância. Quando eu cheguei eu acho que era o posto 18 ou 19, eles tiraram as bandeiras. E quando você tira a bandeira é porque o procedimento de largada foi dado. Não necessariamente ele vai dar verde, mas se ele tirou a amarela é porque já pode estar valendo. A verde, ela não é para, tipo, agora você pode dar o pé. Agora você pode sair do alinhamento. Porque não existe queima de largada para o primeiro colocado. E isso é até um negócio que a gente foi descobrir depois. O primeiro não tem como queimar. Não sei que você, claro, esteja com largada parada, apagou, e antes de apagar o farol, você vai. Mas em relargada, tá valendo, não tem como primeiro apagar. É, queimar a largada. Queimar. É. Só que aí o safety saiu, foi indo. Só que pelo fato da pista estar muito ruim, ele tirou o pé muito, 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 muito. E aí eu acabei passando ele antes de ele entrar no box. Só que ele já estava recolhido, então o procedimento já tinha sido autorizado. Porque lá no Uhum. rádio deles, eles não quiseram assumir, né? Eles falaram, ó, o procedimento está autorizado. Safety recolhe, autora, vai, acelera. Mas aí, porque eu passei o safety antes dele entrar no box, eu queimei a largada, me deram 20 segundos de penalidade em uma prova que terminou em safety car. Então, em safety, já 5 segundos já me colocaria em último. 20 me coloca até atrás das corridas que foram, entendeu? E a gente recorreu, mostrou o onboard e tudo mais, que não tinha mais sinalização. Porque no momento que você tá vendo bandeira amarela, tudo bom, você não pode ir. Tirou a bandeira amarela é porque lá na frente já tá verde. Eu posso não estar vendo, mas lá tá. E aí a gente ganhou. Foi unânime até, todo mundo acatou, falou, não, não passou o safety já tinha recolhido. Não interessa se ele passou ou não da linha do box, o safety recolheu, não tem problema. Então, pelo menos conseguiu aí justificar. Mas foi muito complicado ou eles aceitaram de boa justificativa? Porque demorou um tempinho para recuperar, sabe? Ah, os comissários não aceitaram por nada. A gente ainda tentou lá na hora. A gente ficou até 7h30 no cartódromo, ou no autódromo esse dia, 7h30 da noite lá, resolvendo. Não aceitaram por nada, por nada. Falou, ah, vai ter que pagar, não sei o quê. Ah, mas se ganhar, recebe o dinheiro de volta? Se ganhar, recebe o dinheiro de volta. Então entrou, a gente foi. Porque era muito difícil, só que tinha uma saída. E no momento que a gente achou uma saída, meu pai é advogado, que ele ficou lá estudando a tarde inteira, né? Ele ficou estudando, achou uma saída que ele achou viável e ele confiou no taco. E aí deu certo. Porque na hora que eu ganhei foi muito emocionante. Eu não sabia que tinha dado a penalidade. Eu fiquei sabendo quando parou o carro lá no box. Eu já estava quase chorando de felicidade. Pulei do carro, cumprimentei todo mundo, fiquei mó feliz. Aí falaram que eu tomei 20 segundos. Falei, nossa, mas pelo quê? Aí depois eu fui descobrir, só que aí a gente subiu, falou com eles, falaram que não, não sei o quê, você estava errado, não pode isso, não pode aquilo. Você sabe como são. Você fala uma coisa, eles são os deuses da razão, né? Uhum. E eles falam que você não pode ir contra a decisão do comissário. Só que aí a gente descobriu outra brecha, que não era a decisão, era só o informe. Ele só informou, ele não tinha decidido nada. Ele só informou. E aí foi um dos pulos, esse foi um pulo do gato que salvou a gente, porque é como se fosse uma soberania ali, né? E aí a gente acabou que ganhou. Depois disso, na última etapa, teve um outro problema, só que aí esse não tinha como resolver, porque não tinha imagem. E aí, quando acabou a corrida, os comissários foram lá conversar com meu pai para saber o que ele fez para ganhar aquela causa, aquele recurso. E eles ficaram lá conversando e se divertiram depois, que eles perderam, meu pai ganhou, eles queriam saber o que eles erraram, né? Porque senão eles vão ficar perdendo e fica feio pro lado deles.
né, tinham que se preocupar mais em fazer as coisas direito, basicamente isso. E o seu É, pai fez tudo corretamente ali. Mostrou, não foi só simplesmente uma tacada, foi conhecimento dele. Agora, nesse final de temporada da Delta, como a gente falou, passou os problemas ali com o carro e você começou a ter ótimos resultados. Como foi para você ali, já com o carro, digamos, bom em mãos, começar a disputar ali posição sempre com os primeiros colocados? Mudou a sua cabeça? Mudou alguma dinâmica na sua pilotagem? Como é que foi para você essa mudança de rendimento do carro? muda um pouco, né? Porque tem aquele velho ditado que a primeira impressão é que vale, né? Porque você chegou no começo do ano, tomou um segundo e meio, viu os caras falando, nossa, esses caras são assim, assim assado, andam desse jeito, e no final do ano você tá andando com eles. Tudo bem que você não tá andando com eles, mas a visão que você tem é que eles estão aqui, né? Estão um Uhum. patamar acima. Então, você fala, não vou conseguir, só que você tem que tentar, porque se você tá ali é porque dá, né? Então, você tem que mudar um pouco o pensamento e acreditar que ali não tem A, B ou C, é tudo A. Você tem que ir porque cada um é igual, se eu estou disputando igual, eu tenho condições iguais. E teve até uma corrida que eu acho, que eu terminei em quarto ou quinto, que eu fiquei trancando a rua para quem estava atrás, que eu não estava conseguindo andar para frente, aí eu fiquei trancando quem estava atrás. Mas Automobilismo defensivo também. é, Faz parte do jogo. Então tá tudo certo. Bem, depois dessa temporada da Fórmula Delta, que você cresceu, evoluiu bastante, chega 2023 e você é anunciado na Fórmula 4 Brasil. Você está correndo pela Bassani Race, a equipe que foi campeã ano passado. Foi a full time, agora a Bassani Race, mas vamos simplificar, é a mesma equipe basicamente, ou seja, uma das melhores equipes do campeonato. E você agora teve a primeira corrida, que foi, agora se não me engano, foi Interlagos. foi. Interlagos, eu tava lá. Às vezes eu esqueço. Perdão, pessoal. E você, no classificatório, você foi o segundo melhor rookie no tempo. Para a primeira corrida, que vale o segundo melhor tempo de cada piloto, você teve o melhor tempo entre os rookies. Como é que foi agora pegar o carro da Fórmula 4 Brasil, estrear a categoria, ver todas essas diferenças que tem? E, claro, a Delta também é um Fórmula, mas o Fórmula 4 Brasil é um Tatus, licenciado pela FIA, é diferente, é uma categoria acima, é tudo maior na Fórmula 4 Brasil. Como é que está sendo essa experiência para você? Como é que foi o início da sua trajetória? Foi muito bom. A Delta me ajudou muito, 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 porque você pegar qualquer pessoa que pula do kart para um F4, eu acho que não teria os resultados que eu tive, nem o que o Comparato teve depois de andar de Delta, até mesmo o Clerot, que andou de Delta em 2021 e foi o campeão do ano passado da F4. Então, realmente ensinou muito a categoria, então me preparou bastante. Fiquei bem contente com o meu desempenho na primeira etapa, eu fiz tempos muito rápidos, até na primeira corrida eu acho que eu tive a terceira melhor volta da corrida. Então, isso mostrava que era bem competitivo. Eu tive um problema na largada, eu deixei o carro apagar, eu errei mesmo, não tem problema em falar. Eu fiz a embananada, passei para a última, ainda terminei em sexto ali, colado no Nelson. Foi bom para a equipe, porque a equipe terminou em quarto, quinto e sexto, então foram bons pontos. Segunda corrida, a gente apostou no pneu zero, porque você sabe como funciona o esquema do pneu, você tem que Uhum. apostar em uma ou outra. A gente apostou, eu estava largando de terceiro, atrás do Xandão, que é o Alexandre Machado da minha equipe. Só que aí, apostei no pneu zero, na primeira corrida, na primeira curva, tudo virou tristeza. Levei um toque. O piloto que me tocou tomou um drive-thru, ficou igual para os dois lados, né? Os dois se complicaram, mas assim, não deu, né? Era para ter sido aquela corrida, a chance de vitória. Foi a vitória do Nelson, foi bom para a equipe. O Nelson dirigiu muito, mas eu queria ter ficado ali pelo menos no pódio, sabe? Porque velocidade tinha, capacidade tinha. E ainda tive um enrosco depois com a Cecília, foi mais culpa minha, porque eu já estava meio desesperado, tentei ir no limite ali, acabou tocando. E aí a minha segunda corrida foi pro saco, é para esquecer. A terceira corrida eu já não tinha mais o pneu, então era tentar conseguir alguma coisa. Aí eu fiquei ali com o Zucchini a corrida inteira, se eu não me engano, acabei em sétimo ou em sexto. Você foi na primeira corrida foi sexto, na segunda oitavo e na terceira foi sétimo. Então é isso. E aí a terceira corrida eu fiquei ali com o Boiano, o Zucchini estava de zero, eu estava de usado, então meu tempo foi bom porque eu acabei virando
igual ele e tomei 3 décimos do pessoal que estava de zero. Claro, tirando o Tessaro, que estava botando um caminhão no segundo, eu estava ali bem competitivo. Então, isso provou que eu estava com um ritmo bom em Interlagos e para essa próxima etapa, mês que vem, as expectativas são ainda melhores. Então, eu acho que foi muito bom essa primeira Sim. etapa. Você foi muito bom nessa primeira etapa. Para quem está assistindo agora, eu comento a Fórmula 4 Brasil no canal High Speed e a gente falava na transmissão. Me lembro que o Matheus Furlan, que é o narrador da categoria pelo High Speed, perguntou para mim quais pilotos eu apostava. Eu colocava você e o Comparato, dois rookies, com os principais destaques, principalmente dos treinos. Vocês estavam indo muito rápido, mas obviamente a gente tem que lembrar de um detalhe: é a primeira corrida de vocês na Fórmula 4, é um período, obviamente, de adaptação. A tendência é a evolução ao decorrer do campeonato. E isso, obviamente, a gente vai ver com o decorrer das corridas. Só que uma coisa que você falou, Pavi, que é muito importante, desculpa, pessoal, é sobre a importância da Fórmula Delta, porque hoje muito se fala da importância da Fórmula 4 Brasil para os pilotos brasileiros que vão para o exterior, principalmente com o sucesso do Nick Giafone lá na USF Júnior e do Pedro Clerot na Fórmula 4 espanhola. A Fórmula 4 Brasil realmente está sendo muito importante, mas pouco se fala da importância da Fórmula Delta para o piloto que está saindo do kart antes de chegar na Fórmula 4 Brasil, que é um preparo muito bom. E deu para ver que vocês, dois pilotos da Delta, também Pedro Clerot, que tinha sido campeão, se não me engano, o Luke da Delta, não tinha sido campeão da Delta e depois campeão da Fórmula 4 Brasil, como isso também é muito importante. Como você vê essa parte da Delta na instrução, na evolução, no preparo dos pilotos visando a Fórmula 4 Brasil? Isso influenciou bastante você? Ah, com certeza. Começa ali pela questão de idade, não falando de mim, mas falando de quem almeja ir para a Fórmula 4 no futuro próximo. A Fórmula 4 é FIA, então a idade mínima é 15 anos. Já a Delta é 14, então você não vai perder um ano de categoria. Você vai ganhar um ano, porque você pode fazer a Delta enquanto você estiver no kart, ali com seus 14 anos. E quando você tiver 15, você vai ter experiência, vai estar mais ágil, vai saber o que fazer para quando você chegar na F4 com 15, você está apto a disputar pela ponta. Então é uma categoria muito boa, porque ela te dá um tempo maior para você se preparar para o que vai enfrentar lá na frente. E é uma categoria de extremo custo-benefício. Se você pegar os preços das categorias hoje no Brasil, a gente sabe que o automobilismo é muito caro, mas a Fórmula Delta se destaca porque ela é uma categoria muito barata para o que ela entrega. Realmente é muito barato o carro. Todo o esquema, as peças também, porque você pegar F4, a peça, todas elas são importadas. Então, se você pagar a peça aqui é muito caro. O Delta não, eles fazem as peças, então a mão de obra é tudo direto com eles. Aí acaba que a categoria é excelente. E assim, é muito boa a categoria para ensinar, porque você não aprende só a andar na pista, você aprende também a disputar com as dimensões diferentes dos carros. E tem todo aquele lance de questão de você saber esquentar um pneu num carro de corrida é muito diferente de se esquentar no kart. O kart só sai esfregando ali. Uhum. Num carro de corrida você tem que começar pelo freio para esquentar de dentro para fora, porque se você esquentar muito rápido de fora para dentro, ele vai dar o famoso graining, que é aquelas ondinhas. Então você tem que esquentar primeiro de dentro para fora com o freio e depois fazer o zigue-zague para o pneu ter uma melhor durabilidade. Que é isso que acontece, que muita gente começa, sai zigue-zagueando, tá virando na terceira, quarta volta, só que o pneu chega ali na décima primeira volta, já manteve. Quando você faz ele direitinho, ele demora um pouco mais para virar, principalmente esse Hankook agora, que é um pouco mais duro. Só que você pega ali da sexta até a 30ª volta, ele vira igual, se você esquentar direito. Então é um pneu que precisa trabalhar um pouquinho mais, precisa saber o que fazer direito. Você falou então para a gente aí um pouquinho da importância da Delta, né, o preparo que ela ofereceu, que você está utilizando, obviamente, na Fórmula 4 Brasil. Mas queremos saber também o que você viu de diferente, que teve aquela diferença do kart para um Fórmula, no caso Delta, mas o que você sentiu de maior diferença entre um Delta e um Fórmula 4? A principal diferença é o câmbio, porque o câmbio no F4 é borboleta e o Delta é na mão. Esqueci o nome agora, mas é aqui na mão. Câmbio, Não é câmbio o H. H, é sequencial. Sequencial, isso, sequencial. É. Então você estava dirigindo a reta para. É que é como se fosse um shifter, né? E o F4 você está sempre com a mão ali pronto. A questão do carro também, que
pega muito a diferença é porque o F4 é turbo. Então você faz tudo com a marcha a mais. O Delta era aspirado, você tinha que sair da junção de segunda no Delta. O F4 a gente sai de quarta. Então, é um negócio bem diferente. Até legal quando você anda a primeira vez no carro, que você vai sair do box, que você tá com pit limiter, você não percebe nada. Você desliga o pit limiter e dá acelerador, o carro sai patinando. E ó, vocês tiveram também agora um treino, né? Um treino extra da Fórmula 4 Brasil. O que você achou desse treino? Porque desde o ano passado, eu me lembro que vários pilotos estavam reclamando no início da temporada que não teve praticamente preparação, pré-temporada nenhuma. No decorrer do ano, fizeram treinos extras e esse ano eles estão acertando mais nisso. Não é o primeiro, já teve outro. E como você está vendo isso na parte de importância? Realmente, é claro, tem pilotos que já são experientes, já dominaram o carro, mas você e outros estão estreando. Foi só a primeira corrida. Como você foi nesse último treino extra? Todo treino é uma experiência nova, a gente evolui cada vez mais. Dessa vez foi um treino bem complicado fisicamente, porque eu nunca tinha andado no Velocitar com F4, foram dias intensos, foram 2 dias de 6 horas de pista cada. Então, e também teve uma coisa legal que fizeram no Velocitar, eu não sei se você sabe, mas recapearam a pista. Não sabia. A pista está grudando muito mais, baixou 1,5 segundos para os tempos do F4 do ano passado, mesmo com o pneu que é um pouco mais duro. Então, assim, foi muito bom, porque fisicamente mostrou que eu preciso ainda melhorar muita coisa. Em questão de dirigibilidade, a pista ficou uma coisa muito doida, porque você tem que confiar muito que vai fazer, porque agora realmente gruda. E é um negócio que só com tempo e com volta no carro você vai conseguir. Você não, pelo menos eu não tenho 3 bolas para chegar e conseguir fazer essas coisas. Eu preciso tentar e conhecer o meu limite e o limite do carro. Foi muito bom, eu consegui bons tempos. Eu comecei o primeiro dia muito bem. À tarde tive um problema na pastilha de freio que me comprometeu, porque a gente só foi descobrir isso à noite, que deu problema na pastilha de freio, então eu fui perdendo a confiança no carro, porque ele foi parando de frear. Isso me complicou no final do primeiro dia, só que aí à noite descobri o problema. No segundo dia já melhorou e foi muito bem. Eu consegui evoluir cada vez mais, a pista também foi melhorando muito. Esses treinos têm sido bem importantes, porque muita gente ficou parada do período do ano passado para cá, e da primeira corrida para cá também teve um tempo muito longo. A gente até conversou sobre isso no Instagram. E esse tempo parado não é muito bom, porque você tem que sempre estar em atividade ali com o carro para manter tudo em ordem. A equipe também, a gente mexeu em algumas coisas no carro, não posso contar os segredos, né? Mas o carro é muito melhor agora. Não era ruim, mas agora é um foguetinho. A nossa esperança é conseguir brigar pela frente lá em Interlagos, tanto eu como o Comparato, o Nelson. O Nelson não treinou, mas a gente fez de tudo para ele pegar um carro excelente quando ele voltar. E o Xandão também. O Xandão surpreendeu lá no Velocitar, tá melhorando também cada vez mais. Porque ele na equipe, eu acho que. Não, acho que não, mas a gente tem 3 rookies e o Nelson, né? Você falou uma coisa muito interessante, que a parte física demandou muito mais desse treino extra. Como tem sido a sua preparação? Mudou muita coisa? Vai mudar muita coisa depois desse treino extra? Como é que tem sido isso para você? Que a gente sabe que é uma parte, digamos, bem pesada do dia a dia. Minha preparação física sempre foi muito forte. Eu tenho mais de 1 ano e meio. Vai fazer uns 2 anos já que eu malho todo dia. Claro, tem uns dias assim que eu dou um pulinho, né? Mas a gente Sempre. tenta. Porque Entendo. quando eu comecei a andar de kart, eu era muito gordo, eu pesava 80 quilos, hoje em dia eu tô pesando 60, eu perdi 20 quilos. Então, minha preparação é muito pegada, malho todo dia, porque eu tenho tempo, eu tô na escola que os meninos fazem, que é uma escola mais flexível, para até para eu poder ter essa liberdade. Então, eu acordo, estudo um pouco, vou pro simulador que é aqui do lado, e à tarde eu vou malhar lá, me matar na academia. Eu pensei que minha preparação fosse boa, porque Interlagos foi boa. Só que no Velocitar se provou o contrário, ainda tem muito que melhorar. Eu senti muito aqui o tronco do corpo. Essa parte ficou toda arregaçada.
O pescoço doeu muito, mas não por falta de preparação, mas porque teve um problema no meu cinto, que ele caiu para dentro do Hans, e um lado ficou solto, então eu não tinha suporte na direita. Aí eu fazia a caipirinha, batia a cabeça aqui e doía muito. Nossa, Então não foi só por falta de preparação, teve um BOzinho ali que influenciou, mas coincidência. agora vai mudar, vou pegar muito mais pesado. Eu tenho que ir para o hospital depois daqui examinar meu ombro, porque já tem muito tempo isso, só que com o F4, que é muito mais bruto que o kart, que o Delta veio cada vez piorando mais, então chegou uma hora que eu falei, não, preciso ver se tem alguma coisa errada, que não é normal doer como tá doendo, por causa daquele acidente que eu tive, que eu te falei, no No Brasileiro kart. de kart, que eu caí em cima do ombro, direto. Eu não tenho mais a mesma força, eu subo o braço aqui, um ombro vai para trás do outro, é todo descoordenado. Depois desse treino de Velocitar, cheguei lá, foi terça e quarta. Quinta eu não conseguia levantar um copo com o meu braço direito. Caramba. E aí lá, o segundo dia eu também, eu fiz o treino tomando Trogesic, tava morrendo de dor de ombro, mas eu não podia perder o treino, então era tomar remédio e acelerar. Não influenciou em nada, porque dentro do carro ali você não sente, mas na hora que sai o bicho pega. E É, aí eu vou pro hospital já já examinar o ombro, então questão que dói muito, porque eu preciso estar completo pro mês que vem. Mas a parte física vai melhorar muito daqui para frente. Eu vou trabalhar muito mais o pescoço, mesmo já tendo um certo tipo, o pescoço já é fortezinho por causa do delta também. Fiz um treino de F3, pegou muito o pescoço ali, doeu de verdade. Mas assim, sempre tenho que melhorar e eu tô em busca de estar sempre no meu melhor possível. E eu vou trabalhar muito nisso. muito bem. Melhoras para você. Torço para que melhore o ombro. O ombro eu sei como é complicado, eu já tive muito problema com o meu ombro esquerdo. Então, torcemos todos nós aí pela sua melhora o quanto antes melhor. Uma coisa que você falou agora na sua última fala, nas suas últimas falas, foi de simulador. Você treina, faz simulador, depois academia. Você tem, isso é uma coisa muito particular de cada piloto. Tem piloto que gosta, tem piloto que não gosta. Você curte essa parte de ficar andando muito em simulador, talvez até fazer live, essas coisas, ou você utiliza só para se preparar, conhecer a pista e depois não, conhecer só pelo carro mesmo. O simulador só utiliza para essa parte. Como é que funciona a Não, sua relação? eu me amarro em simulador, adoro ficar correndo, ficar brincando, que é, que é aquela coisa, o meu trabalho é minha diversão, né? Porque tem gente que trabalha com o que não gosta, mas tem gente que consegue trabalhar com o que gosta e no momento eu tô conseguindo. Então eu sento aqui, brinco, me divirto muito, me amarro. Não fico andando só com Fórmula 4, ando de todos os carros. Agora estou andando mais no LMP3, que é meu sonho. Nunca quis ir para Fórmula 1. Meu sonho não é Fórmula 1. Acho legal, sou fã, mas meu sonho é correr de protótipo, assistir as 24 horas de Le Mans, morri de sono depois. Me amarro ficar andando em protótipo, é meu sonho andar, então eu sento ali, passo o dia inteiro brincando. Não tenho capacidade de fazer live, porque se alguém bate em mim, eu fico bravo, chuto, xingo, paro de jogar, deito na cama, então eu não tenho como fazer um negócio assim que pode acabar do nada. Então eu só fico brincando à noite, sempre junto a galera do kart, dos próprios fórmulas também, os coaches, a galera até mais velha que faz mídia, essas coisas entra lá, a gente faz umas brincadeiras. Então é sempre muito divertido estar no simulador. Não é só como se fosse, eu preciso treinar para Interlagos de F4. Claro que faltando uma semana eu me interno aqui de andar de F4, mas assim, 2, 3 semanas antes eu fico brincando, me divertindo, porque é um jogo, né? Afinal de contas é um jogo. Tudo bem que parece muito a vida real, mas aqui você pode bater, pode tentar abusar, não Não vai se doer no machuca, né? bolso, não vai doer no corpo. Então é Exato. mais. Adoro ficar no simulador ali, é bem divertido. Né? Isso até tinha falado com alguns pilotos anteriormente, que aquilo trabalho é correr, daí na diversão corre de novo de alguma forma. Tem muito isso com vocês. E aí, voltando, e falando de outra coisa que você disse, que é o sonho, que eu costumava dizer aqui que 99% dos pilotos brasileiros, o sonho deles é chegar na Fórmula 1. Eu encontrei agora o 1%, que é você, no caso, correr de protótipos.
Isso que eu queria falar com você, porque, ok, até agora você correu de kart, Delta, Fórmula 4, ok, tem o sonho dos protótipos, mas passando da Fórmula 4, você quer seguir qual carreira? Você quer tentar ir, por exemplo, na Europa, correr numa freca, ou então, por exemplo, no Brasil, tentar Stock Car? Eu Qual tenho caminho que você pretende seguir? algumas, não diria algumas opções, porque, claro, nesse esporte tudo depende de dinheiro e de possibilidades, mas assim, vou dizer desejos. Eu tenho alguns desejos que esse ano poderia ter sido uma, mas eu não quis arriscar porque eu ainda estou muito cru para tentar me jogar no meio de uma coisa dessas, que era correr o Prototype Cup Germany de LMP3, que eu acho que você sabe um piloto que está correndo lá, que é o Gustavo Kirillia, alguma coisa assim, com o carro da BWT rosa. É Vou um dizer que piloto não. brasileiro que está correndo lá de LMP3 agora. Esse era um campeonato que eu almejava fazer. É até mais barato que F4, só que eu não podia me jogar no meio de pilotos extremamente experientes. Não que os pilotos F4 não sejam, mas lá a galera tem 20, 30 anos, então é uma disparidade muito grande. Então eu precisava ganhar um pouquinho mais de experiência. Aqui no Brasil tem a opção do Império Endurance, né? Que tem alguns carros de LMP3 já tem dois, é o da BTZ, que é do Gaetano e do Guilherme Botura, e tem dos. Ixi, agora esqueci o nome da equipe, mas é da equipe do Fernando Poeta. Então, já tem alguns carros aqui, tem os protótipos Sigma, o AJR, deve ser muito legal de dirigir. Dirigir não, né? Porque aqui já é pilotar. Mas meu sonho é andar de protótipo. Gosto muito de Fórmula 1, mas já assisti. Não me vejo dirigindo um também, não tenho aquele desejo, sabe? Se eu, se eu tivesse dinheiro e o sonho de ser piloto de Fórmula 1 e a oportunidade, claro que eu não negaria, mas não é um negócio que eu vou me matar atrás para tentar. Eu prefiro muito mais tentar seguir um caminho, um pé no chão, que eu sei que pode ter alguma chance de dar certo e que eu vou me divertir igual, que é o caminho dos protótipos. Meu sonho é correr 24 horas de Le Mans. Sim, eu sou maluco na corrida. Olha, eu ia dizer isso agora. Então, quem sabe no futuro não poderíamos ver você correndo aí no Hypercars, 24 horas de Le Mans, quem sabe até ao lado ali do Pietro Fittipaldi. Quem, vamos acompanhar, pessoal, a carreira do Arthur Pavi e torcer para que ele atinja o seu sonho. E sim, um dia a gente espera ver você aí na 24 horas de Le Mans. Agora, finalizando aqui, finalzinho já da nossa entrevista, conte para a gente as expectativas, então, para a próxima etapa da Fórmula 4 Brasil. Você já falou um pouquinho sobre que o carro está melhor, mas o que você espera, toda a ansiedade por trás dessa etapa, que a categoria colocou uma distância muito grande entre a primeira e a segunda. As expectativas são as melhores possíveis. Em qualquer universo, as expectativas estão ainda maiores agora. Eu estou me preparando muito, a equipe está se preparando muito, eu estou treinando muito, estou estudando muito, não estudando de escola, estudando questões do carro, né, para compreender melhor, para poder passar uma informação melhor para minha equipe, porque afinal de contas é uma corrida de carro. Não basta só você ter piloto e não ter carro. A gente viu isso ano passado no Hamilton e o Russell, que são pilotos que não tem como falar que são ruins. Sem carro não tem muito onde você chegar, porque é o que é, o esporte é de carro, não é de atleta. Tudo bem que você tem que ter o casamento perfeito entre um e o outro para dar certo, só que afinal, acho que com um carro melhor, o piloto consegue se achar melhor, porque às vezes tem um carro que não é tão bom e o piloto extrai muito, só que tem aquele piloto que, quando pega um carro bom, extrai mais do que o carro poderia entregar, porque ele chega no nível de quando você fala, ah, o carro faz isso, então vou fazer ele fazer mais que isso. Então, assim, essa etapa, as expectativas são extremamente altas. Eu estou treinando bastante. A etapa passada já foi muito boa. Se não fosse aquele probleminha na segunda corrida, eu estaria ali com o Comparato na pontuação dos rookies, que agora eu estou na vice-liderança, ele está liderando, mas eu estou um pouquinho longe. Só que, assim, eu quero é ganhar agora. E a gente vai conseguir, porque tá tudo indicando isso. Todo mundo ali da Bassani, da Oakberry Bassani Racing, tanto eu quanto o Comparato, quanto o Xandão e o Nelson, vamos todos ali brigar pelo pódio. A expectativa é fazer um, dois, três, quatro. Olha, a gente acredita e a gente sabe que você vai bem nessa prova. Você tem mostrado evolução, teve a primeira etapa ali para adaptação e agora com certeza irá evoluir. E antes de abrir espaço para você comentar, ficar livre para comentar alguma coisa, aproveitar que eu esqueci de uma pergunta e você me lembrou dela agora no finalzinho,
que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta aqui no grid. Qual o seu estilo de pilotagem? Mais agressivo, aquele cara, aquele piloto que mais cadencia a corrida? Como você se, digamos, como se diria que é a sua pilotagem? Ah, eu vou falar o que falam, não o que eu acho, porque eu não consigo denominar o que eu faço. É o que é, eu faço o que eu acho que tá certo, mas falam que eu dirijo muito limpo, até é uma coisa boa que eu acabo não gastando muito pneu, porque você pega o Comparato, que é o meu amigo lá da F4, não só da F4, amigo da vida também, um grande amigo meu, ele gosta do carro mais solto, anda mais de lado para liberar mais. Eu gosto de deixar o carro mais no trilho, então ando sempre bem redondinho, uma tocada muito limpa. Você raramente vai ver eu brigando muito com o carro, sabe? Uhum. E Interlagos eu tô quase sempre com o volante reto, só fazendo a curva mesmo, não fico traseirando igual um doido, não. Porque não é meu estilo de pilotagem esse. Muito bem. Então, agora, para ver, finalizando a nossa live, nós chegamos exatamente agora em 50 minutos. Fique à vontade para mandar suas declarações finais, fale dos seus patrocinadores, fique à vontade para mandar o seu recado. Bom, queria primeiro agradecer você, Dan, pelo convite de poder estar aqui. Queria agradecer meus pais por poderem estar me proporcionando essa experiência incrível. A equipe Oakberry Bassani Racing por todo o suporte, o Teteu, que é meu coach, o Broca, que é meu professor do kart, que é o dono da Procart, que é a melhor equipe de kart aqui de Brasília. Quem quiser ter uma escolinha boa, é melhor, só ir lá. Mandar um beijo para minha namorada, que volta já já, fazendo intercâmbio. Sei que não é muito do assunto, mas é da minha vida, eu gostaria de Fique à vontade. agradecer. Obrigado a todo mundo, quem estiver assistindo, quem for assistir. Muito obrigado por tudo. Vamos para cima que a próxima etapa vai ser sensacional. Obrigado. Nós que agradecemos, Pavi. Boa sorte para você no restante do campeonato, na próxima etapa da Fórmula 4 Brasil. E você que está nos assistindo, muito obrigado por sua audiência. Lembrando que se você quiser apoiar o Grid Largada, está passando aí na sua tela o Pix do canal para você nos ajudar a continuar realizando esse trabalho. E claro, vamos continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, principalmente agora aqui o Arthur Pavi, pessoal. Então, quer apoiar os pilotos brasileiros da base? Quer apoiar o Arthur Pavi? Então, venha com a gente. Se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais. E muito obrigado, Pavi. Valeu, eu que agradeço.